As notícias do dia. Você confere agora no Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olá, boa tarde. 6h05 e aqui pela Rádio Vale 99.1 FM está começando o nosso Conexão 99. Volney Sena nos controles operacionais. Do outro lado, você, razão do nosso trabalho. A 2023 13 97 é o nosso telefone para você mandar a sua mensagem. Olha, choveu e não economizou na chuva, né, Volney? Choveu, chove muito em Cachoeira do Sul desde a noite de ontem. Desde a noite de ontem, a previsão era de muita chuva e vai continuar a chuva pela previsão. Tem alertas, inclusive, da Defesa Civil, inclusive a de Cachoeira do Sul, um risco de granizo, de vento forte ainda. Olha, e a gente até brinca, né? Que antigamente, quando a gente queria postergar alguma coisa, a gente dizia terça-feira depois da chuva, né? O professor Edson hoje estava brincando que a terça-feira depois da chuva é essa terça-feira, né? Essa terça-feira. E olha que o dia de São Miguel foi ontem, né? Mas a chuva começou ontem de noite por volta de meia. No Iruí choveu 54 milímetros, olha, até o meio-dia. Isso significa chuva, muita chuva, para ninguém botar defeito. Nesse momento, a temperatura é de 21 graus, sensação térmica de 24 e ainda temos previsão de chuva, muita chuva ainda para esta terça-feira. A quarta-feira também vai ser nublada e essa situação vai até a sexta-feira, quando então no sábado o sol volta a aparecer. Agora 6h06, é hora da coincidência. Olha, uma grande polêmica teve aí, né? Quase com um bate-boca. E eu sempre digo que eu quero estar viva ainda para ver cortarem a fita, independente quem é a mãe, o pai, o padrasto, a madrasta, da escola do Piquiri. A gente sabe que essa escola esteve durante muito tempo parada. O projeto ficou lá. Eu fui lá e fiquei muito triste de ver o mato tomando conta daquela obra por causa de um erro do projeto. Não tinha cozinha, não tinha ginásio de esporte, não tinha cancha de esporte, enfim. E a escola ficou lá. Simplesmente ficou lá. 2001, 2022, houve um mutirão dentro da própria CRE para levar até o governo do estado, ao governador Eduardo Leite e também a secretária de Educação Raquel Teixeira, né, o projeto e exigindo, inclusive, porque virou manchete, vaquinhas e ovelhinhas pastando lá dentro daquele espaço. Muito triste. O governador Eduardo Leite e também a secretária Raquel bateram no peito, pediram para que se apresentassem, então, soluções para aquela obra. A CREA aqui em Cachoeira abraçou, todos os setores abraçaram, né, a obra do Piquiri. Então, tem vários pais, várias mães, mas o bom é que a obra está sendo tocada, pelo menos eu acredito. Professora Elaine Dalcin, coordenadora da 24ª CRE. A obra continua. Boa noitezinha ou boa tardezinha? Boa noite, Dalcira. Hoje está escurecendo mais cedo, né, por causa desse tempo. Exatamente. Então, Dalcira, boa noite aos ouvintes, né, também. Dalcira, realmente, a obra está tendo continuidade, mas ela teve um pequeno percalço aí no caminho, por causa da enchente, né, que teve. Que subiu, a enchente que nós tivemos, subiu um pouco, meio metro na escola, tá, nas paredes da escola, e daí o que teve que ser projetado? Em vez de ficar o refeitório no andar de baixo e a cozinha, os engenheiros e o pessoal da Secretaria de Obras, a secretária Isabel, definiram que iriam fazer no andar de cima. Então, tiveram que rever o projeto nesse sentido. E daí as salas de aula vão ficar, né, na parte de baixo,
em detrimento da cozinha e do refeitório passar para o andar de cima no prédio que eles estão construindo. Então, teve que ter uma reorganização, uma readaptação, mas a obra continua. Bom, não teve paralisação. Quando a gente diz assim, mas parou tudo porque vai ter que fazer novo projeto, isso não aconteceu. Não aconteceu. E nem vai acontecer, né, Dalcira? Porque o dinheiro, eu digo assim, o dinheiro está destinado para essa obra, né? Então, assim, dinheiro tem que agora fazer esse ajuste, mas esse ajuste já está sendo feito, já está praticamente pronto, né? E daí eles estão fazendo as outras reformas, o ginásio também está quase pronto, e as salas de aula, daí depois, claro, a gente tem que mobiliar, né? E tem que fazer os outros investimentos. Mas a obra não foi parada, continua. Nós estamos assim, com todo o processo do credenciamento da escola pronto, só esperando a obra estar pronta, para a gente tirar as fotos, anexar o processo e encaminhar para o Conselho Estadual de Educação. Pois é, eu contei aqui no início, a senhora já estava na linha, já deve ter me ouvido, né? Porque teve uma polêmica para saber quem era o pai, quem era a mãe, quem era a madrasta daquela escola, mas se a gente for procurar o DNA de fato e de direito depois, na retomada do projeto, a gente vai ter que pegar os 3 departamentos aí da CREA, né? Administrativo, pedagógico e todo o resto, para juntar esse DNA e dizer, olha, foi uma junção de esforços que foram levados até a pedido até do próprio do governo do estado, um projeto e uma viabilidade técnica e financeira de se dar conta desse projeto, né? Então, exatamente, são muitas mãos, né? Porque eu lembro que teve uma época que muita audiência pública se fez lá, eu acho que foi ali nos anos 2005, 2006, né? E que nada aconteceu. Foi muito barulho, que nem tosquear porco, né? Muito grito. Como é que diz o gaúcho? Muito grito para pouco pelo, né? Para pouca lã. Né? Então, nós temos aí, na verdade, uma obra que, independentemente de quem é o DNA, e eu sei que também que nesse período aí que houve essa transição de 2021 a 2022, inclusive a área técnica aqui da CREA, o jurídico também, acabou pedindo ajuda lá também para o deputado Cláudio Tati, que já estava assumindo a sua cadeira na Assembleia Legislativa, para que ajudasse também a botar pressão em cima do governo do Estado para terminar essa obra, né? Sim. Não, essa obra vai sair, né? Já está saindo, né, Dalcira? Isso, assim, a comunidade, eu já fui conversar com a comunidade para ver a intenção do curso técnico também, né? Então, a gente já fez todo o trâmite conversar com as lideranças também. Então, vai sair do papel e vai sair a obra, sim. Olha, eu fico bem feliz. E vai ser, na verdade, para quem não sabe, vai ser uma escola técnica, né, professora Elaine? Exatamente. Vai ser escola de ensino médio e técnico. Ensino médio e técnico. E ela vai se destinar. Inclusive, eu sei que até isso, o seu departamento aí, inclusive do jurídico, acabou fazendo, juntaram aí os transportadores escolares na reativação desse projeto da escola, para mandar para o governo do estado os valores que se gastava, horas perdidas para esses estudantes sacolejando em estradas ruins, de vir aí dessas localidades até a cidade para concluir o ensino médio, né? E uma escola que foi provado por A mais B, que só no custo desse transporte escolar já se pagaria, né? Exatamente. Então foi feito todo um estudo, né, Dalcira, porque os alunos têm que sair muito cedo das localidades para chegar aqui nas escolas aqui de Cachoeira, e muitos chegam por volta das 10 horas da noite de volta. Então, isso assim, é desumano. E sendo para a escola do Piquiri, vai diminuir a quilometragem, os alunos vão poder assim, estudar de forma perfeita, né, e chegar mais cedo em casa.
a escola do Piquiri vai ser escola de turno integral também, né, Dalcira? Por causa do curso técnico. Essa é uma boa notícia, né? E ela vai pegar toda aquela Uhum. região ali também, né? Quem sabe Isso. até alunos de Caçapava e de Pantano Grande. Sim, nós temos um ônibus que sai, que é o município de Cachoeira, porque agora o nosso PEART está com o município, né? Então, assim, ó, eles transportam em torno de 20 alunos, mais um pouquinho, do ensino médio para Caçapava, que fica naquela região onde é mais fácil ir para Caçapava do que vir para Cachoeira. Então, assim, ó, também esses alunos vão poder estudar nessa escola, né? Então, assim, ó, vai ter uma economia muito grande de transporte. A gente fez também, Dalcira, na época, levantamento de alunos que iam concluir o 9º ano nas escolas do município, ali por perto, né, para ver a quantidade de alunos que a gente teria na escola. Então, foi feito um levantamento bem eficiente e eficaz para que realmente não tivesse problema de dizer, agora construíram a escola, não tem aluno. Não, tem aluno sim. Pois é, essa história de não ter aluno, gente, por favor, né? Olha o tamanho, tudo bem que são pequenas localidades, número reduzido no Piqueri, ali em outras localidades ali próximas, mas se juntarmos toda essa pirralhada que se desloca de lá para cá, nós temos alunos suficientes para lotar uma escola. Sim, sim, a gente fez um levantamento assim de 5 anos da Alcira, teria 180 alunos a 200 alunos por ano, assim, né? Isso é um Então, é número bastante considerável, né? considerável. Vila Sim. Vargas, lembrei agora, me faltou na hora. Vila Vargas ali tem todas aquelas regiões, toda aquela região ali. E olha só, e é uma oportunidade também, quem sabe aí os pais também não voltam a estudar, né, professora? Exatamente, exatamente. Até eles tinham pedido, os pais, de quererem uma EJA lá. Eu disse, é possível sim, tendo a escola de ensino médio, né, a escola técnica, depois a gente vai ter uma EJA Tech, uma EJA com o curso profissionalizante para eles também. Então, primeiro um passo e depois o outro. Mas Não, vão poder. eu acho essa história de um passo primeiro, depois o outro, fantástico, né? Porque quando é que se começou essa obra lá, professora Elaine? A retomada em 2020, 21, 21, 22. 21, 22. Mas o projeto é bem mais antigo, né? Ah, sim, o projeto é de 2007. De Caramba, 2007, 2007, 2008. Aham. 2000. Caramba, temos quase 20 anos aí, mas é uma É, doideira, né? E durante esse período, essas crianças sacolejando na estrada, para sim, sim. desespero de pais e professores, né? E dos próprios, né? Exatamente, exatamente. Profe- 2010 parece que ficou pronto, 2014 que ficou pronto. Não me lembro, aquela parte ficou entre 2010 e 2014 pronto. Aquela escola que realmente assim, ó, não tinha refeitório, não tinha quadra, não tinha cozinha. E daí o Conselho Estadual não aprovou, né? Porque eles mudaram a legislação e não tinha esses espaços que deveriam ter. E daí teve uma enchente também, e foi uma novela. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né, Dalcira, fazer com que essa novela tivesse próximos capítulos. eu torço, eu sempre digo, né, Elaine, eu quero estar viva ainda para ir lá ajudar a cortar a fita e ver pelo menos uma sala de aula lotada, né? Não, Dalcira, nós temos assim, ó, ano que vem, nós temos que estar nessa inauguração dessa Com escola. certeza. Porque eu, é, Porque eu não quero, e realmente a gente torce para que a escola do Piquiri não seja agora que está no andamento, que engrenou a obra, não se transforme numa 403, né? Porque aquela ali também anda, para e anda, né? é incrível aquela, é bem isso como tu diz, né? Ali aquele asfalto ali, eu tive indo para
para Rio Pardo, eu disse assim, ó, é um trecho, é 10 quilômetros, Dalcira, até eu marquei só para ver, né? 10 quilômetros, assim, ó. Ai, por favor. Mas não é Não, fácil. não, é para chorar, né? Outra É coisa que as pra... pessoas geralmente perguntam, professora Helene, poxa, vão abrir a escola, tem professores, né? A estrutura da escola não é só levantar paredes, né? Uhum. Não, Dalcira, isso aí tudo tem. Agora mesmo saiu o concurso, né? E nós temos também, assim, ó, bancos de professores, porque lá vai ser agroindústria. Está sendo cogitado para ser o curso técnico. Então, por causa de toda a questão assim, ó, do agro, né? Aliás, não é agroindústria, é agronegócio. Agronegócio. Isso. Em função do agro que tem e das propriedades que tem, assim, ó, que ter o administrador, que tenha tudo voltado nessa questão agrícola, né? Bom, bem legal que tudo está esclarecido e que já não tem data de inauguração ainda, né, professora Elaine? Não, ainda não. Bom, Eu tenho que ver, assim, ó, agora, como é que... Eu nem fui lá essa semana, nem conversei com o Robson da PROP para ver como é que estava o andamento, né? Se já tinham começado a mudança da parte de baixo para de cima, né? Porque eles já tinham construído uma parte e daí iriam fazer a parte de cima. Então, eu não vi como é que está. Mas acredito, assim, ó, que a gente vai ter em breve uma inauguração, se Deus quiser. vamos Nós vamos torcer para que estar isso aconteça. presentes. Muito Isso. obrigada pela sua participação, pelas suas informações. No restante, as nossas escolas na cidade estão no bom andamento, sem falta de professores, vão terminar o ano letivo tranquilamente. Sim, então, Cira. Nós temos falta de professoras, assim, ó, pontuais. Às vezes um adoece, às vezes, né? Então, é nesse sentido, mas tem professores em todas as turmas. Tá certo, então. Obrigada pela sua participação. As ordens, Alcira, quando precisar, estamos sempre às ordens. Tá certo. Um grande Tá? abraço, Boa muito noite. obrigada. Olha, essa escola é uma novela, né? E depois daquela discussão de quem era o pai e quem era a mãe, a gente já descobriu aí quem são os reais, né? Os reais responsáveis, né? Pela escola do Piquiri, por ressuscitar esse projeto, porque a escola do Piquiri, apesar do esforço daquela comunidade, né? Iria ficar por conta de ninguém. O interessante é que a escola vai sair, a escola está sendo, e no ano que vem nós iremos lá, então, né? Toda a comunidade irá até o Piquiri cortar a fita inaugural dessa escola. E a gente torce para que isso realmente aconteça. Antes de chamar os comerciais, Runei, quero te dizer que enquanto o povo briga por qualquer motivo, né? Tem até uma música que fala isso, né? A gente briga por qualquer motivo. A comissão do Congresso aprova um aumento do fundão eleitoral para quase 5 bilhões de reais para 2026. O que isso representa na prática? O governo vai ter que cortar outras despesas para financiar a campanha eleitoral do ano que vem de 2026. É algo inacreditável. Esse montante supera, inclusive, a proposta inicial do Planalto. E esse valor de quase 5 bilhões para bancar aí a campanha eleitoral pode ainda crescer, né, até a aprovação final do orçamento. E o relator vai ter que cortar investimentos do governo para vitaminar, é assim que se diz, o tal de fundão. É algo inacreditável. Enquanto isso, o mais injusto, isso não é caso de direita nem de esquerda, porque agora tudo virou isso, chega a dar, tá ruim, tá muito horrível ler comentários e ver o ataque de ódio de todas as partes. Nada tá bom.
Nada tá bom. Hoje, o bom mês é entrar nas redes sociais, lacrar, esculhambar com as pessoas. E aí todo mundo vai fazer os seus afazeres felizes da vida, sem lembrar do prejuízo e do estrago que causaram. Então tá aí, ó, 4,9 bilhões de reais é o orçamento, aliás, é o que a Comissão Mista do Orçamento do Congresso prevê. Né? Já aprovou uma instrução que, na prática, vai ampliar a reserva do fundo eleitoral no orçamento para 2026. Aí vai se cortar, nessa atual conjuntura econômica, recursos na saúde, nas obras de infraestrutura, na área da educação, na área da saúde, já falei da saúde, na área da habitação. Então, enfim, vai ficar tudo por conta de quem gosta do caos. Infelizmente, esse é o Brasilzil, Zil Grande de Deus. 6h25, a gente vai ao intervalo e volta em seguida. Todos ligados aqui, Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha lá fora, a chuva deu uma trégua, mas continua nublado, céu muito carregado, ainda tem previsão de chuva, nesse momento 20 graus. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone WhatsApp 51 995 24 5508 ou 51 996 93 55 94. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. O Dia das Crianças está chegando e é a hora de entrar no mundo mágico dos brinquedos do Lojão Utilar. Aqui você encontra promoções incríveis, brinquedos para todas as idades e os lançamentos mais desejados do momento. Bonecas, carrinhos, jogos educativos e muito mais esperam por você e sua família. Não perca a chance de viver momentos de pura diversão e ainda aproveitar promoções imperdíveis. Corra para o Lojão Utilar e transforme cada dia em uma aventura mágica. Saldanha Marinho 1255, Fone WhatsApp 99712 9587 e Avenida Brasil 1260, Fone WhatsApp 997 25 61 91. Chegou em Cachoeira do Sul, o Circo Pantanal. Pela primeira vez na cidade, estreia nesta sexta-feira, às 8h30 da noite. Grandes atrações com artistas nacionais e internacionais e o incrível Globo da Morte, com 4 motos. Instalado no Parque da Fena Ros. É sexta-feira às 8h30 da noite. Circo Pantanal vai ser inesquecível. Aluga-se apartamento e sala comercial no Smart. Contato para informações no WhatsApp 51 9 98 88 83 27.
Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação. 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, agora 6 horas 30 minutos e continua crescendo o número de pessoas internadas em todo o Brasil por causa da mistura de metanol em bebida alcoólica. Eu vi uma entrevista que me doeu a alma, sabe? De uma família que perdeu o filho, que foi na balada, pediu um drink e acabou morrendo porque tinha metanol. Tem uma outra moça que eu vi também em uma entrevista, que está lá mal, perdeu a visão. Ela disse que a única coisa que ela tomou foi uma caipira, que só tinha vodka, gelo, frutas e açúcar. Aí tem mais um outro que comprou uma garrafa de vodka numa loja acima de qualquer suspeita e também está na UTI. Com sérios problemas, se descobriu que a vodka estava batizada com metanol. É algo inacreditável. Nós não estamos falando aqui do tipo assim, você pega, que a gente sabe que acontece muito, pega um uísque falsificado e vende como o top de linha. Não, esse aí o máximo que vai te dar vai ser uma ressaca miserável no outro dia, uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Agora, metanol dentro da bebida mata. Inacreditável. Eu tô besta, porque quando a gente acha que não dá para chegar no fundo do poço, pois olha, tinha um cadafalso e a gente desceu mais alguns degraus. Inacreditável. Isso está acontecendo em todo o país. Faltando agora para as 7, nós estamos na linha com o advogado Kader Saleh e com ele nosso assunto é um assunto seríssimo, tão sério quanto essa função do metanol. Semana passada, infelizmente, um treinamento de professores acabou numa tragédia. Uma professora está na UTI até agora, em estado grave, com queimaduras sérias. Há uma tentativa de estabilização do quadro de saúde dela para que ela possa ser transferida para um hospital especializado em queimados. E o assunto está quase como um acontecimento banal. Doutor Kader, seja bem-vindo ao nosso Conexão 99. A família está realmente indignada, está realmente revoltada e principalmente com a falta de apoio que está encontrando por parte dos órgãos públicos. Boa noite. Boa noite, Dalcira. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Vale FM. Realmente não há como não haver indignação, né, Dalcira, porque o fato é gravíssimo. Nós tivemos até hoje apenas uma mera nota divulgada pelo Poder Executivo Municipal que tenta amenizar a situação, né, e não transmiti-la como se fosse um quadro grave. E todos nós sabemos, obviamente, que as queimaduras foram extensas, gravíssimo ocorrido, né, até pela dinâmica da forma como ocorreu os fatos, e a família hoje, não fosse o plano de saúde do marido da professora Eveline, para que ela fosse internada e recebesse o tratamento junto ao Hospital de Caridade da nossa cidade, e o apoio, inclusive, da sua família, especialmente do marido que não está trabalhando, para que possa dar o suporte incondicional e em tempo integral a ela, talvez a situação fosse muito pior, né? Então, eu fui procurado pela família, o escritório, e se foi procurado para fazer a sua representação. Nós estamos acompanhando de perto o caso, juntamente com o Samir, o marido da Eveline, a respeito da situação dela junto à UTI, onde ela se encontra internada no momento, né? E a partir disso nós estamos buscando também respostas a vários questionamentos
que não temos ainda, no sentido de buscar as diretrizes do ocorrido e a responsabilização daqueles que foram diretamente envolvidos nesse fato lamentável e gravíssimo. Pois é, doutor Kader, foi feito algum BO, seja por parte da família ou por parte da própria prefeitura, própria SMED, ou por próprio dos organizadores, porque esse treinamento acontecia no CIPROM, e era um treinamento montado aí pela própria Secretaria Municipal de Educação, com a utilização de uma lareira ecológica, que eles chamam, que é um maguidar, com umas pedras dentro e uma cambuquinha, que é onde coloca alto. Eu encontrei essa tal de lareira ecológica em alguns sites, mas apenas como um efeito decorativo. Né? Então, e lá foi colocado fogo, foi a hora da explosão. A Evelise era a que estava mais próxima, né? Teve outra professora também que foi queimada, mas me disseram que não com gravidade. Mas a Evelise foi a mais atingida, com queimaduras, inclusive, de 2º grau, não sei nem se não de 3º. Respondendo ao teu primeiro questionamento, eu fui procurado imediatamente pelo marido da Eveline, o Samir, que me questionou a respeito do registro de boletim de ocorrência policial. Veja bem, a Eveline tinha acabado de entrar para o hospital para ser hospitalizada e ser encaminhada para a UTI. O marido recém tinha chegado na cidade quando o fato aconteceu e foi imediatamente acompanhá-la. Então nós não tínhamos ainda resposta a alguns questionamentos, porque a Eveline estava numa situação de não conseguir, inclusive, falar. Imagina, né, o tamanho do sofrimento dela. E o fato de não ter sido feito o boletim ainda de ocorrência pela Eveline ou por sua família, foi uma orientação nossa, enquanto jurídico, porque nós gostaríamos de ter primeiro todos os esclarecimentos que nós precisamos buscar. Por exemplo, Dalcira, pelo que sabemos, a sede do CIPROM, ela possui câmeras de segurança. Seria muito interessante, aliás, um dever do sindicato fornecer essas imagens para que nós tenhamos noção exata da dinâmica de como ocorreu, né? Como se deu o fato, quem é que colocou o inflamável ali naquele momento da explosão, né? Depois nós precisamos saber, por parte da SMED, quem é que autorizou o uso de um material que era capaz de gerar uma explosão. A sede do CIPROM, com o seu PPCI, se tem ou não, autorizava o uso de inflamável naquele local? A cedência do prédio do CIPROM para a SMED, para a realização desse curso, que é chamado um curso de extensão da cultura da paz, ele se deu mediante contrato. Existiam cláusulas que permitiam ou não permitiam a utilização do inflamável naquele local? Então, assim, nós estamos buscando respostas com bastante dificuldade em relação a isso, porque nessas horas onde acontece o fato, as pessoas começam, parece que não assumir as suas responsabilidades, nem prestar as informações necessárias, né? Porque sabem que vai ser buscada a responsabilização, justamente no sentido de avaliar a situação, fazermos o boletim de ocorrência e podermos apontar exatamente as pessoas envolvidas e responsáveis pelo fato, para que sejamos justos com a situação e não fazermos nenhum apontamento contra eventuais pessoas que não têm participação alguma naquela situação. Mas o boletim de ocorrência vai ser feito a partir do momento em que a Eveline estiver também em condições de ser ouvida, porque ela também vai poder ter que sair da UTI, né? Hoje ela não tem acesso de qualquer pessoa, até para que não haja nenhum tipo de problema ao seu estado de saúde, haja alguma infecção, né, por conta das queimaduras. Sim. E a partir desse momento nós vamos buscar a responsabilização e os meios de prova que são necessários para a busca dessa responsabilização, seja ela administrativa ou seja ela por meio do Poder Judiciário. Com relação às câmeras de monitoramento, né, o CIPROM possui essas imagens? As câmeras estavam funcionando? Existe uma reserva ou um arquivo onde essas imagens ficam armazenadas durante algum tempo? Até onde nós sabemos, existe câmera de monitoramento lá na sede do CIPROM, tá? Agora, e nós vamos notificar, que já fique muito claro, nós vamos notificar extrajudicialmente a diretoria do sindicato, por sua presidente, para que forneça essas imagens, tá? Nós queremos saber com exatidão como que ocorreram os fatos. E acho que nessas horas, até o CIPROM, sendo o sindicato dos professores, deve colaborar com o esclarecimento desses fatos. Nós esperamos que o sistema esteja em pleno funcionamento,
até porque, se for o caso, nós vamos solicitar esse acesso, até pela autoridade policial, fazer essa requisição das imagens se a notificação não for atendida, tá? Esperamos que não haja necessidade de chegar a esse nível, porque o fato é grave, ele já ocorreu, né? Então não é uma situação que há uma possibilidade de reversão, e o que nós estamos querendo hoje saber, Dalcira, é como ocorreu, por que ocorreu, e com a autorização de quem que esse inflamável estava naquele local, justamente para coibir que novos fatos aconteçam e também para resguardar os direitos da Eveline por todos os danos que ela sofreu, vem sofrendo e ainda vai sofrer por conta do resultado do tratamento. Não é só o dano material, nós temos o dano moral, o trauma que é irreparável que aconteceu para a vida dela nessa atividade, e nós não temos ainda a noção da dimensão do dano estético que vai vir após a cicatrização dessas queimaduras, né, para saber se vai ser necessário fazer algum procedimento estético para reparo, para correção, né, da pele, enfim, das marcas e cicatrizes que possam vir a ficar no seu corpo. Não sabemos se vai ser reversível ou não, então tudo isso ainda está em andamento e nós estamos acompanhando de perto justamente para conseguir ter noção da extensão desses danos. Em tese, todos os envolvidos podem ser responsabilizados, doutor Kader? Podem e devem, né, Dalcira, porque é gravíssimo fazer uma atividade com um objeto, um material inflamável, que aparentemente, pelo que nós sabemos, era um objeto simbólico do tema desse curso, que é a cultura da paz, né, que foi utilizado como uma simbologia, né, não sei por quem, nem com autorização de quem, né, e foi utilizado num espaço onde aparentemente naquela noite, até onde se sabe, né, não foi encontrado um extintor, não foi encontrado nada que pudesse, para vocês terem noção da gravidade da situação, a Eveline tentava apagar o fogo com as mãos, no desespero do fogo, né, tanto que queimou as mãos, perdeu os cílios, atingiu o cabelo, atingiu o queixo, grande extensão das pernas, então assim, o dano é extremamente extenso. Isso aí é evidente que todas as pessoas envolvidas precisam ser responsabilizadas na forma da lei. Nada mais, mas também nada menos do que diz a lei. Na verdade, eu conversei com o Samir hoje pela manhã, ele está bastante abalado, claro, e não é para menos. Está muito abalado, né? E a gente conversou por mensagem, né? E aí foi quando ele disse que que a família tinha contratado o senhor para representá-los em toda essa questão. Sim. E de que realmente ele também tem um sentimento, me pareceu, mas isso é por minha conta e risco que eu vou dizer, um sentimento de que não recebeu o apoio do poder público no meio dessa tragédia. É que sim, Dalcira, quando se lê a nota divulgada pela prefeitura a respeito do ocorrido, para quem lê, parece que a dimensão do ocorrido foi uma dimensão simplória, né? Só está ali em observação no HCB e o fato ele não tem a gravidade que ele tem. O Samir, que recém tinha chegado na cidade para poder esperar a sua esposa finalizar o curso para poder aproveitar com a sua família, chegou com a informação desse fato gravíssimo. O que ele teve na noite da internação da sua esposa na UTI? Ele teve a visita da primeira-dama no local naquele momento, ele teve uma ligação do nosso prefeito municipal no dia seguinte a ele, né, que também não tinha, segundo falou ele no telefone, não tinha muitas informações de como ocorreu, porque ocorreu, como é que se deu a dinâmica daquele acidente ali, que gerou a explosão, né, e a partir disso ele tem recebido mensagem diária questionando como ela está. Mas uma participação ativa, né, tanto no sentido de auxílio financeiro, como no sentido da busca de profissionais que sejam especializados, né, que daqui a pouco possam eventualmente minimizar talvez o dano, isso nós não tivemos até hoje. E veja bem, uma professora municipal, designada para participar de um curso de extensão, né, na sede de um sindicato, sem maiores informações de como se daria esse curso, chega lá com o material desse, ainda sai de lá nesse estado, com queimaduras de 2º grau gravíssimas em toda a extensão do corpo, e não conta com um apoio direto, porque, para mim, eu como advogado analisando a situação tecnicamente, se fosse uma pessoa da minha família que estivesse no hospital e o apoio, a mensagem no WhatsApp, eu estaria extremamente indignado, porque né, não é esse o apoio que a gente espera de uma pessoa que estava se esmerando para participar de um curso para poder aumentar a sua capacidade de magistério, de dar aula, de aprendizado, para transmitir isso no seu dia a dia de trabalho.
Então a gravidade é extrema e não há como os familiares não estarem extremamente indignados, chateados e se sentindo também atingidos pelos danos de uma pessoa que é esposa, que é filha, que é mãe, enfim, né? Então a gente não pode esperar outra conduta dessas pessoas que amam ela e que estão enxergando dia após dia o sofrimento que ela tem sofrido seria uma redundância, mas eu digo o sofrimento que ela tem sido acometida todos os dias. Só para você ter uma ideia, hoje, ela não caminha, né? Então, assim, ela não consegue ficar de pé para ela fazer um curativo, alguma coisa, ela precisa ser carregada pelo Samir para poder ficar com as pernas para cima e para poder ser feito curativo do pessoal no hospital. Eu quero fazer só uma retificação de quem visitou lá no dia no hospital. Foi a Carla, secretária da SMED, desculpa, falei primeira dama. Tá? Na verdade, é uma situação muito complicada, complicadíssima. Eu sempre me lembro, cada vez que alguém a gente imediatamente remete uma lembrança trágica, a Boate Kiss, quando se fala em pessoas queimadas, né, doutor Kader? Porque realmente é uma dor e um sofrimento enorme, tanto para a vítima quanto para as pessoas em volta, né? Então, hoje o cuidado com o inflamável, ele tem que ser absoluto. Veja bem, seja qual for o lugar. Por isso que nós não temos, Dalcira, e isso também causa revolta e causa indignação aos familiares e à Eveline, não se tem informações claras por parte da secretaria, né, que elaborou esse evento, quanto do próprio CIPROM, de como que se deu essa autorização, se era permitido o uso de inflamável, se não era, se havia no PPCI a possibilidade do uso do inflamável, se há um cuidado prévio, né, uma proibição para que isso não aconteça dentro da sede do sindicato. Então, assim, imagina a vida da família que está buscando explicações, não consegue, ao mesmo tempo enxergando o sofrimento da Eveline, né, que está com seu corpo com queimaduras de 2º grau muito extensas. Olha, quem olha a foto assim se assusta, se apavora, porque realmente é muito grave. Então, assim, o que nós esperamos, Dalcira, por uma questão de boa fé, de vontade de resolver a situação, é que o Poder Executivo e o CIPROM assumam cada um a sua responsabilidade, tá? Comecem a participar ativamente da situação no sentido de auxiliar a Eveline nos cuidados que são necessários e na reparação dos danos, e esperamos, por uma questão também de lealdade, né, com a servidora pública municipal, que ela tenha esses danos compensados, porque nós temos uma certeza absoluta, os danos não vão ser reparados na sua integralidade, eles já ocorreram, eles vão deixar traumas, eles vão deixar marcas, mas que sejam compensados da forma como nós vamos buscar na via administrativa, porque se nós tivermos que, depois de todo esse dano, tiver que ser submetidos ainda a uma via judicial para buscar o reparo, vai ser o ápice da irresponsabilidade, e é isso que nós não estamos acreditando que possa acontecer. Embora possa ser previsível, nós não queremos acreditar que tenha que chegar a esse ponto, para que os responsáveis assumam as suas responsabilidades. A informação primeira que se tem desde o início era de que o CIPROM, na sede CIPROM possui PPCI, existe extintores e coisa e tal, só que as pessoas que estavam lá não conheciam o prédio, né? Elas estavam numa sala fazendo esse treinamento e, pelo que se sabe, não havia ninguém do sindicato lá, né, monitorando tudo isso, né? Então, enfim, mas com relação a essas imagens, eu até achei, né, doutor Kader, que o próprio CIPROM teria se antecipado e entregue essas imagens, seja para a família, seja para a própria prefeitura, mas pelo que o senhor está me dizendo, ainda não, nenhuma ação, nenhum movimento em relação a isso foi feito ainda. Absolutamente nada. E pode convir comigo assim, não, Cira, a gente não está fazendo um pré-julgamento, mas conhecendo o Corpo de Bombeiros como a gente conhece e as exigências, especialmente dentro desse fatídico dia que tu mencionaste, da Boate Kiss, né? Não há extintor que fique em local escondido. Os extintores estão sempre na visualização do público presente. Tu olha para o lado, tem que ter um extintor, tem que ter placa indicando onde é que está o extintor. É impossível que um monte de pessoas dentro de uma sala que também não é tão grande assim, quem conhece o sindicato sabe, não vão encontrar o extintor. Me desculpa, né? Então, assim, no momento que se autoriza a realização de um evento na sua sede, tem que ser feitas exigências e proibições
e tomar todas as precauções com documentação. Isso que nós queremos saber se existe. Não adianta hoje, por exemplo, eventualmente, se fazer um contrato e pré-datar ele, para fazer parecer que existia um contrato assinado. Porque isso também é possível de averiguar, mas nós queremos saber tintim por tintim, se for necessário fazer perícia, se for necessário fazer uma denúncia para o Corpo de Bombeiros para fazer essa averiguação, né? Nós vamos tomar todas as medidas necessárias para que haja reparação do dano e para que se evite que novos fatos aconteçam, porque isso aconteceu agora com a Eveline e pode acontecer em tantos outros eventos que venham a ser realizados, seja na sede do sindicato, ou seja em qualquer lugar que esteja desprovido do mínimo que se exige para combate a eventual explosão, incêndio, enfim, né? A gente vai torcer, doutor Kader, para que tudo dê certo, né? Que a Eveline possa sair dessa sem muitas sequelas, né? E o senhor está me dizendo que isso me parece ser impossível, mas hoje o próprio esposo dela me disse que inclusive estão esperando estabilizar o quadro dela para poder transferi-la. Nós precisamos estabilizar, ela está na UTI, porque nós não sabemos ainda se pode acontecer alguma coisa, o que pode acontecer, então ela está ali sendo avaliada, e o HPS da Alcira em Porto Alegre, ele é um hospital referência, mas também a informação que nós temos é de que o HBS ele sempre é acionado para queimaduras a partir do 3º grau, né? Então, assim, existe uma situação que na UTI, no HPS, não se tem esse acesso tempo integral da família, né? Então, a situação hoje aqui no HCB, eles utilizam do mesmo protocolo que o HPS utiliza para queimaduras de 2º grau, mas obviamente que para tentar amenizar os danos, tanto a família, e deveria ocorrer isso por parte do poder público, deve-se procurar se existe a melhor forma de tratamento, algum médico que seja muito mais especializado em queimaduras, para que a partir desse quadro, que está em fase de tratamento, possa-se tentar evitar que o resultado após a cicatrização seja menor. Né? Uma coisa também que se sabe, que eu questionei no dia dessa tragédia, era que se havia no local alguém da Defesa Civil ou do próprio Corpo de Bombeiros, né? O que o pessoal da Defesa Civil me informou é que não havia ninguém, pelo menos da Defesa Civil, porque eles estavam numa outra ocorrência, inclusive viajando, né? E que eles não haviam sido acionados para o evento, né? Não foram acionados, não existia absolutamente nenhuma informação, e digo mais, até mesmo para os presentes, talvez foram descobrir o uso desse objeto inflamável quando chegaram no curso, porque divulgação anterior de que seria feito uso de inflamável naquele local como uma simbologia do curso, ou como material que seria utilizado para ministrar esse curso, isso nunca existiu. Isso é de uma falha tremenda, porque hoje em dia estar num local onde tem algo inflamável, para a vida das pessoas, a tragédia poderia ter sido muito pior. Talvez hoje, a depender da resposta ao atendimento e da ida para o hospital, nós poderíamos estar hoje aqui, a família especialmente, lamentando a perda de um ente querido, de uma esposa, de uma filha, de uma mãe. Então nós temos que tratar a situação com a gravidade, com a responsabilidade que ela exige. Não se pode achar que está sob cuidados e sob observação. Não. O poder público, além de participar ativamente, deve dizer quais as medidas que vai adotar para a segurança, para os próximos eventos, quais são as exigências rigorosas para permitir que ocorram novos eventos desse tipo, dessa estirpe, assim, para colocar tantas pessoas, servidores públicos municipais, e protegê-los, né, quando precisar fornecer algum tipo de curso, algum tipo de capacitação para esses seus servidores. Tá certo, então. Vamos aguardar, vamos torcer para que tudo dê certo. Doutor Kader, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço, à disponha sempre um abraço para os ouvintes da rádio. Obrigado. Complicado, né, Vunei? Infelizmente, uma tragédia que... Sim, mas eu imagino, e é uma situação que agora, imagina, o marido dela trabalha fora, estava chegando aí na sexta-feira para buscar a mulher no curso, para irem para casa, enfim. E aí, em vez de casa, vai para o HCB. Muito triste, muito complicado toda essa situação, e que, de novo, infelizmente, é preciso que aconteça uma tragédia para que sirva de exemplo em algumas situações. É muito triste. Faltando agora 6:07, a gente vai ao intervalo, volta em seguida.
Vem aí a 75ª FEAPEC, Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, de 27 de setembro a 5 de outubro de 2025, no Parque do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul. Rebates, julgamentos, palestras técnicas, exposições de bovinos, equinos e ovinos, espaço de agroindústrias e artesanato, espaço multiagro e praça de alimentação. Dia 1º de outubro, 63ª Feira de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas. Dia 3 de outubro, Leilão Seleção. Dia 5 de outubro, Leilão Heritage. Para mais informações, ligue 51 3722 2797 e 99622 0630. Patrocínio Rede de Farmácias São João, Seletro, Sicredi, Banrisul, Senar, Farsul, Irga, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Líder, Soluções para o Agro, Cotrisul e a FUBRA. Apoio, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Prefeitura de Cachoeira do Sul e Banco do Brasil. Realização, Sindicato Rural de Cachoeira do Sul, 75ª FEAPEC, o melhor do campo em exposição. Vem para a segunda e terça imbatíveis Xixelerê economizar. Sabão em pó Tix IP 800 gramas Maciez ou Primavera, R$14,99 no Clube, R$8,99. Papel higiênico doble 30 metros, folha dupla com 12, R$20,59 no Clube, R$16,99. E atenção para a super oferta. Leite Terra Viva 1 litro integral semi ou desnatado, R$4,99 no Clube, R$3,89. Aproveite! Bateu aquela fome? Tá na hora de um lanche. No Nica Burger tem torrada, dog e vários burgers, com molhos e temperos especiais, sanduíche natural, doces e outras delícias. Aquela bebida gelada no almoço, janta ou happy hour. Venha descobrir o novo sabor. No coração de Cachoeira tem Nica Burger, na Praça José Bonifácio. Chegou em Cachoeira do Sul, o Circo Pantanal. Pela primeira vez na cidade, estreia nesta sexta-feira, às 8h30 da noite. Grandes atrações com artistas nacionais e internacionais e o incrível Globo da Morte, com 4 motos. Instalado no Parque da Fenarroz. É sexta-feira às 8h30 da noite. Circo Pantanal vai ser inesquecível. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Gaudério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando 2 minutinhos para 7, a gente já está no finalzinho do nosso Conexão 99. Uma boa notícia, vencedor da Mega Sena em Porto Alegre retira o prêmio de 80 milhões de reais. O Ney chegou a dar um arrepio ali, 80 milhões de reais. O que você faria com 80 milhões de reais? Pensa comigo o que dá para fazer, né? Hã? Sem comparação. A incomodação. É possivelmente vai estar assim de parente pedindo um empréstimo, né? Tá doido. Mas quem tira um dinheiro desses, né? Que vai pra conta, não vai sair alardeando que tem 80 milhões na conta, né? Suponho eu. Inclusive porque a Caixa é obrigada a manter sigilo de quem foi o sortudo. Olha, o Everton também está nos dizendo aqui pelo WhatsApp que lá na Rússia também foi encontrado metanol em garrafas de bebida alcoólica e que lá também está sendo feita uma baita investigação para saber quem é. Everton, eu continuo dizendo que o problema não é adulterar. Nesse caso aqui, o problema mais grave é matar, porque metanol mata. É matar. Não é botar o uísque ruim dentro de uma garrafa de uísque bom. Aqui é realmente fazer, né, a irresponsabilidade de arriscar matar pessoas.
pessoas na UTI, com problema renal, com problema cardíaco, com problema... Bom, enfim. Né? Eu espero que realmente toda essa investigação a polícia possa, né, aprender, principalmente, botar na cadeia, né? Porque não é possível. Não é possível. Depois, quando eu digo que uma parte da humanidade não deu certo, né? Ainda tem gente que diz, não é bem assim. É bem assim mesmo. Grande abraço para você, até amanhã. Em novo Conexão 99, a partir das 6 da tarde, aqui na 99.1. Um grande abraço e até lá. Esta é a ZYW 765, 99.1 MHz. Rádio Vale FM, Cachoeira do Sul,